Tchan, tchan, tchan. Boa noite. Começamos agora, 7h07. Olha que emblemático. Vou conversar com Janaína Pascoal, que está aqui do meu lado, que a gente vai falar sobre este Brasil lindo e tregueiro, esse Brasil brasileiro que de tédio não se morre de jeito nenhum. Né? A gente começa essa entrevista, a gente fez uma outro dia, o sinal caiu, todo mundo viu que era imaginou que fosse uma conspiração, que a esquerda tinha derrubado, mas não foi nada disso, apenas a bateria do celular da Janaína caiu e não conseguiu reativar. Foi só isso, não teve nenhuma Foi só ação. isso. Estou de olho nela aqui, eu estou de olho nela para não dar problema de novo. Pelo amor de Deus. Mas aí vamos começar por onde? Vamos começar pelo mais recente assunto, que é a reforma presidencial. Parece que o Bolsonaro vai fazer uma reforma, né? Vai colocar Ciro Nogueira no governo. Aí já tá circulando uma entrevista dele esculhambando o Bolsonaro de 2017. Sim, eu vi. A política, ela é fluida. Então, o fato dele ter apoiado alguém lá atrás, ter criticado, não vejo que seja esse o maior impedimento. Sem aqui fazer juízos de valor, né, o ministrável está numa série de investigações, né, teve seu nome ventilado, a própria sigla, em várias situações. Tem, se eu não estou equivocada, já desde o mensalão existem menções. Não tem uma condenação definitiva, não tem um impedimento jurídico, mas a pergunta que eu faço né, para que o presidente está fazendo isso? E nós estamos falando da Casa Civil. A Casa Civil, para quem não entende, é o ministério mais importante. A Casa Civil é a porta de entrada do governo. Por lá que passam todos os currículos, são lá que são feitos os filtros para saber quem pode ser nomeado no Ministério A, no Ministério B. Então, ele tinha ali, ou ele tem, um ministro que é da sua extrema confiança, que tem uma história a zelar. Eu não quero aqui fazer juízo de valor, sobre a pessoa que ele quer nomear, mas não parece condizente com o que ele prometeu na campanha. Então, a única análise, a única hipótese que eu posso levantar, e que outras pessoas também estão levantando, seria buscando uma blindagem contra um eventual impeachment, que eu já disse e repito que não vejo elementos para ele ser afastado, não vejo crime de responsabilidade. Por outro lado, não me parece inteligente ele se distanciar tanto da sua base, das suas pautas, das suas promessas, porque o que segura um presidente, é também a satisfação, do seu próprio eleitor. E eu tenho visitado várias cidades no estado de São Paulo, estive em Minas Gerais, estive no Paraná, eu converso com as pessoas, eu não sou uma pessoa encastelada. E tem muita gente que votou no presidente e que não quer votar mais. E esse tipo de fato, de ato... Então, por exemplo, a base dele, semana passada, ir lá e votar pelo aumento do fundão. Eles deram todas as explicações possíveis e imagináveis. Pode ser que estejam mesmo falando a verdade, que tenham sido enganados, mas o fato é que votaram a favor, do aumento de um fundão de 2 para praticamente 6 bilhões. E agora está na mão do presidente. Total, um absurdo. Está na mão do presidente vetar ou não vetar. Então, assim, essas pessoas que votaram nele, porque ele se comprometeu com determinadas bandeiras, ficam intrigadas com essa movimentação. Aí está discutindo a questão do fundão, que não está resolvida ainda, a gente não sabe se ele veta ou se não veta, Aí vem uma mudança ministerial sem muitas explicações. Não é só a questão do Ciro Nogueira na Casa Civil, que não é pouco. Ele está criando um ministério novo para colocar o Onyx Lorenzoni. Não tenho nada contra o Onyx Lorenzoni. Quando o presidente estava internado por causa da facada, eu estava no hospital, o Onyx junto, o Onyx chorando. Eu sei que é uma pessoa fiel ao presidente, mas o presidente prometeu enxugar. Qual é a justificativa para criar esse ministério? Além de ser engordar o governo, vamos dizer assim, aumentar a máquina,
enfraquece o Paulo Guedes, que foi um dos pilares da sua eleição. Então, eu não estou conseguindo, Leda, ver inteligência nessa movimentação, entendeu? Não é que eu estou querendo jogar pedra, que eu estou querendo criticar ou falar mal. Eu estou alertando, né, que esse caminho que ele está trilhando, achando que é um caminho que vai dar maior segurança, a meu sentir, é um caminho que traz mais instabilidade. Seja para ele neste mandato, seja para uma eventual reeleição, né, porque é munição contra ele numa futura campanha, né, e para o país é muito ruim. Porque o que foi eleito não foi isso, né? O que foi eleito foi algo muito maior. Então, assim, eu realmente fiquei bem preocupada com essa movimentação ministerial. Mas parece que não vai se escapar dela. E os comentaristas políticos falam que, além do impeachment, tem a indicação do Aras para mais um mandato, né, na Procuradoria, e o impeachment e mais uma coisa, que agora não está me fugindo. Será que é o André Mendonça, do Supremo? É o André Mendonça, exato, no Supremo. Que parece que o Davi Alcolumbre está fazendo uma campanha. Também as pessoas... Eu nunca vi, eu não saberia ser política, porque eu acho que eu ia enlouquecer, porque é tanta gente conspirando o tempo todo, né? Que coisa louca. Agora diz que o Davi Alcolumbre está conspirando por ódio do Aras. Ele quer... Isso tudo eu estou falando o que eu ouvi na TV, tá? Não tenho prova nenhuma disso. Que o Davi Alcolumbre está defendendo a candidatura do Rodrigo Pacheco para o STF. Acabou de ser eleito presidente do Senado, né? As pessoas, eu não sei porque as pessoas têm tanta sede de poder. Né? Nada basta. É agoniante, né? É nada doença isso, basta. Mas é um negócio horrível. Agora, bem feito para o governo que apoiou o Alcolumbre para a presidência do Senado. Né? E quando ele se candidatou, eu avisei, não apoiem. Aí eu insisti que aqueles senadores mais tradicionais, o falecido Major Olímpio, a própria Simone Tebet, que são pessoas que têm uma história, o Álvaro Dias, que fossem até o final. Todo mundo retirou a candidatura com apoio do governo para o Alcolumbre que ninguém conhecia. Uhum. Deram conta para quem não devia. Agora o cidadão está aí, né? Então, assim, a gente avisa, ninguém ouve, Leda. Entendeu? A gente avisa. Eles mesmo, como se diz, a Ana Carolina diz numa canção chamada Armazém, eu vou te dando linha para depois... No caso do André Mendonça... Vou te dando linha, igual soltando pipa, você vai dando linha. E aí a pessoa avisa e ninguém presta atenção, né? Sim. Eu acho pouco provável que o André Mendonça seja refutado, porque não é muito da nossa tradição, né? Agora, o presidente teria outros candidatos mais sêniores, vamos dizer assim, né? André Mendonça é jovem, ele poderia buscar uma pessoa mais experiente, com currículo talvez, não que seja ruim do André Mendonça, mas mais pesado, porque aí mesmo os senadores querendo, não iam achar por onde, entende? Você pega uma pessoa ali na casa dos 60 anos, que já passou por vários cargos, que já não tem mais que ficar adulando ninguém, entendeu? Eu acredito que teria menos chance dele ficar refém, tá? Mas duvido que vão inviabilizar o André Mendonça, porque não tem também um fato que o desabone, né? Não tem uma situação concreta para eles passarem por essa situação, que é uma situação constrangedora para todo mundo vetar, né, um indicado ao Supremo. Com relação ao Aras, eu não tenho, assim, essas críticas tão contundentes que as pessoas fazem. Eu não acho que o Aras blindou o presidente. Pelo contrário, todo tipo de petição, ele instaurava uma notícia de fato, que é algo que não é nem previsto em lei. Ele nunca deixou de instaurar nada, entendeu? Houve inquéritos instaurados para apurar presidente, coisas assim muito bobas, né, na minha leitura. E aqui em São Paulo, por exemplo, são petições e petições para investigações, né? Teve uma matéria muito pesada da Cruzoé, falando de eventuais conexões do governador com a China. Nem foi instaurado.
Então, assim, eu não consigo ver no Aras essa figura, né, que blinda o presidente. O Aras, goste-se dele ou não, concorde-se ou não, eu já concordei publicamente, já divergi publicamente, sempre com respeito, que é meu jeito de divergir, mas ele tem uma obra consistente, né? Ele tem teses, que são teses de verdade. Então, assim, ele tem um currículo que, na minha opinião, alicerça essa recondução. É muito comum a recondução. O estranho é um procurador-geral não ser reconduzido, entendeu? Então, eu não vejo, não acho que é uma coisa assim tão grave como estão falando. Ah, não respeitou a lista tríplice. Mas não é uma obrigação. Aqui em São Paulo também o governador não respeitou. Né? Então, assim, é uma prerrogativa presidencial essa indicação. E o Aras é da carreira e tem currículo. Né? Ele era do Conselho Superior do Ministério Público. Então, eu não vejo, né, por onde não aceitarem essa recondução do Aras. Porque vão causar o quê? Vão criar o quê contra o homem? Não tem. Não tem. Mas a oposição tem criado situações para o presidente Bolsonaro bastante delicadas, e nem sempre com fundamento. Né? A gente falou da CPI da pandemia naquela outra entrevista. Eles, na verdade, você mesma disse que havia um ponto a ser investigado, que era a questão da Covaxin, né? O resto era tudo meio mais ou menos, né? Sim, é essa maluquice que a gente estava falando antes de começar a entrevista, de dizer que toda divergência é fake news. Então, assim, a pessoa que pensa diferente e que traz esse pensamento publicamente, ela está praticando fake news. Isso começou lá atrás, quando eles instauraram a primeira CPI, a instaurar a segunda, criando esse factoide de que o presidente teria imaginado, confabulado, planejado, né, contaminar todo mundo para trazer imunidade por meio da contaminação. Então, assim, são loucuras, né? E as pessoas que pensam diferente, né, do status quo, da maioria, essa pessoa ela é tratada como uma curandeira, como uma louca, como uma feiticeira, né, sendo muitas vezes um médico ou uma médica com todo tipo de titulação. Então, assim, só é científico quem concorda com a visão dominante. Então, é muito grave o que está acontecendo, é muito perigoso para o Estado democrático de direito. Né? Eu não vejo problema nenhum de um jornal, por exemplo, no seu editorial, mostrar a sua linha, né? Mostrar o que pensa. Acho até bom, porque as pessoas têm direito a essa transparência. Claro. Mas me parece muito grave quando a imprensa inteira taxa de mentiroso quem pensa diferente, sabe? Porque isso sim é anticientífico. Porque você engessa a pesquisa, você engessa a divergência, você não faz o outro refletir. Né? Ontem, por que a gente não marcou pelo Instagram? Porque eu fiquei o dia inteiro ontem sem conseguir postar nada no Instagram, porque eu fiz uma publicação cobrando o Instituto Butantan sobre o início dos ensaios clínicos com soro de Covid, que é do Butantan. E tem gente dizendo, hoje tinha blog, dizendo que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo? Que eu estou imitando o Bolsonaro, que eu estou querendo aparecer, que eu peguei esse soro para me promover. Eu falei, gente, eu não sabia da existência desse soro. Eu descobri, quando fui visitar o Butantan, em dezembro do ano passado, para entender melhor a questão da Coronavac. Né? Como o Butantan não apresentou contrato, a gente não teve acesso à documentação, mesmo colegas que entraram com a ação não tiveram acesso, eu fui fazer uma visita. Nesta visita, o próprio doutor Dimas Covas me mostrou o soro, com muito orgulho. Dali em diante, eu fui me aprofundando, fazendo entrevistas, porque a Rede Alesp permite que a gente também entreviste pessoas, né? Então, a gente entrevistou os cientistas que trabalharam no desenvolvimento do soro. E eu comecei a ir atrás, porque eu queria que o soro começasse a ser utilizado. Toda vez que eu questionava o Butantan, a resposta que eu recebia era: a Anvisa não liberou, o Conselho de Ética não liberou, a culpa era sempre federal.
Aí eu comecei a oficiar também os órgãos federais, até ter a liberação. O Butantan atrasava muito o envio de informações, eu oficiava o Butantan, eles enviavam. Por que eu me revoltei nos últimos dias? Porque a Butanvac, que foi liberada muito depois do soro pelos órgãos federais, começou a ser testada no dia seguinte. E o soro já está liberado há mais de mês e eles não começam a fazer os testes em seres humanos. Sendo que esses testes, Leda, já seriam uma forma de tratamento, porque o soro seria aplicado em pessoas internadas com Covid no HC e no Hospital do Rim. Está tudo autorizado. Então, eu quis saber, por que não começa? Ah, não, porque a Butanvac é necessidade número 1. Eu não tenho nada contra a Butanvac. Estou defendendo um produto Butantan, que é o soro. Eu só não consigo entender por que essa diferença de energia, vamos dizer assim. Porque vacinas nós temos, da Pfizer, da Janssen, não sei se a Moderna já está por aqui, temos a própria Coronavac, temos a Oxford, essa Covaxin, que no fim a gente não sabe se vai ser fechado o negócio ou não, se vão entregar. Tem aquele consórcio COVAX, que já anunciaram que vão entregar. Ou seja, vacina no Brasil não está faltando. Mas remédio para a Covid ainda está, porque tem toda essa celeuma, essa polêmica. E o soro é anticorpo pronto. Não fui eu que inventei. Foi o Butantan que me apresentou. Então, ou eles confiam no produto deles, e essa qualidade Butantan, que é tão alardeada para a Coronavac e agora para a Butanvac, é real, ou eu não entendi por que me apresentaram aquilo. Né? Então, assim, eu fiz uma publicação perguntando por que das diferenças, né? E dizendo o seguinte, a Butanvac vai ser testada também em pessoas já vacinadas. Tá? Como é que a gente vai saber a eficácia se a pessoa já está vacinada? Então, por exemplo, quem quiser se inscrever para testar a Butanvac, mesmo estando vacinado, poderá se inscrever. Você recebeu, vamos supor, a Janssen, né? A sua vizinha recebeu a Oxford, a outra recebeu a Coronavac, se inscreve. Aí toma a Butanvac. Vai ser acompanhado por um período X de tempo. Aí eu pergunto assim, vamos supor, 3 meses depois, 4 meses depois, a pessoa não pegou Covid. Como é que vai saber se foi a Janssen, se foi a Pfizer, se foi a Coronavac, se foi a Oxford ou se foi a Butanvac? Eu fiz essa pergunta. No que eu fiz essa pergunta, a jornalista Vera Magalhães entrou e falou que eu deveria checar melhor as coisas antes de tuitar, porque no site do Butantan estava escrito que a pessoa não podia ser vacinada. O problema é que eu encontrei no mesmo site uma informação diferente, e há pessoas que trabalham na Assembleia que já se inscreveram para serem voluntárias e já foram vacinadas. E aí encontramos na Agência Brasil a informação de que sim, os inscritos poderiam ser vacinados. Numa entrevista do Dimas Covas, ele disse que vão ser vários grupos, inclusive um grupo de vacinados. Então eu não menti, né? Eu não menti. Sim. Respondi para a Vera, falei, Vera, você é jornalista, me ajuda a entender o que está acontecendo. Por que eles correm tanto com a Butanvac e não fazem nada pelo soro? Né? Bom, foi apagado o meu post do Face, foi apagado o meu post do Instagram, e eu fiquei o dia inteiro sem conseguir postar nada no Instagram, por isso que eu te falei, não vou conseguir fazer entrevista com você. Então, aí eu tenho 2 preocupações. Né? Primeira, eu não menti. Você pode concordar, não concordar, vi um monte de gente me xingando, que eu estava falando desse soro com algum interesse. Que interesse, eu não sei, mas tudo bem, o direito de xingar, né, deveria estar escrito no artigo 5º da Constituição. Mas eu queria compreender, né, ainda que tivesse errada, ainda que tivesse mentido, ainda que tivesse exagerado no tom, quem deu poder para essa gente dessas plataformas dizerem o que é verdade e o que é mentira? Quem deu? Eu não usei um palavrão, eu não ameacei ninguém, eu não mandei ninguém sair por aí tomando nada, eu não fiz nada que pudesse assim dizer, olha, colocou em risco, praticou um crime. Não, eles me cortaram e me mandaram uma notificação que se eu continuar desse jeito,
eu vou perder a minha conta, né? Agora, veja bem, meu trabalho não é esse, né? Eu presto contas do meu trabalho, eu falo das minhas ideias por meio das redes sociais, mas meu trabalho não é esse. Só que eles estão derrubando páginas, canais de pessoas que trabalham com isso. Então, estão tirando o meio de sustento das pessoas. É muito grave o que está acontecendo. E todo mundo acha isso normal. Né? Todo mundo acha isso normal. Acha normal porque não é com eles. É que nem aquele poema, né? Assim, enquanto não é comigo, eu não me manifesto. Né? É mais ou menos isso. E a liberdade eu não sou contra porque não me atinge. A liberdade de manifestação era muito cara. Muito cara. Quando as pautas que, de alguma maneira, eram inviabilizadas eram da esquerda. Aí era jurista fazendo tese, né? Eu sempre defendi a liberdade de manifestação. Sempre, sempre. Por exemplo, eu sou super contra a legalização de aborto. Jamais admiti que uma professora que desse uma palestra ou uma aula falando o contrário pudesse ter um problema, pudesse ter uma sindicância. Defendi colegas que tiveram situações por falarem aquilo que eu não concordava, porque ou você é a favor da liberdade de manifestação, ou é uma falácia, né? É verdade. Quando a direita começa a se manifestar, aí todas aquelas teses de liberdade, né, de constitucionalidade, elas caem por terra. Né? O próprio Supremo... Ou cala a boca já morreu, como um dia falou a ministra Carmen, né? Ou cala a boca já morreu, não existe. Né? Porque assim, tem que ser para todo mundo, né? O próprio Supremo, né? Houve um julgamento histórico no Supremo, pautado na liberdade de manifestação e expressão, garantindo a realização da Marcha da Maconha. Eu não engano ninguém, sou contra. Mas o Supremo entendeu que era um direito das pessoas fazerem essa marcha pedindo a legalização. Né? Como nos Estados Unidos, é muito comum ter a marcha pró isso, a marcha contra isso no mesmo dia, inclusive, e tudo é compreendido como liberdade de manifestação. Ué, aí atos em que as pessoas pedem outras coisas com as quais eles não concordam são antidemocráticos, são crime organizado, né? São suscetíveis a fazer busca e apreensão. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo, muito preocupante. Né? E eu penso que a gente tem que começar a refletir sobre isso, porque eu não sei até onde isso vai. Né? E é muito interessante porque a imprensa está ajudando. Quando a imprensa aplaude, né? Quando a imprensa fala fulano está divulgando fake news sobre a pandemia. Essa semana, eu não vou me lembrar, mas eu li um texto que era assim, tinha um médico que falava o que eles achavam correto. Esse médico é professor isso, titular não sei o quê. E um médico que tinha os mesmos títulos, mas falava o contrário. E esse médico está divulgando fake news. Lembrei. Tem um canal do UOL, que é Universa, uma parte que trata de assuntos femininos. E eles fizeram uma matéria mostrando que vários médicos... Oh, meu Deus, me deu um branco agora. Que acompanham as mulheres grávidas. Obstetras. Isso, vários obstetras estavam dizendo para as suas pacientes que não havia estudos suficientes com mulheres grávidas e as vacinas. A matéria estava alertando que esses médicos não devem ser seguidos, o que eu já acho complicado, você dizer para uma paciente não ouvir seu médico, mas tudo bem, até aí tudo bem. Mas a matéria dizia que esses médicos estavam divulgando fake news. Entretanto, qualquer pessoa que procura textos acadêmicos sobre Covid, sobre vacinação, vai constatar que não há estudos à exaustão, né, dizendo, olha, tantas grávidas foram vacinadas, essas foram os achados, esses foram os achados científicos. Como não há com crianças também, não há. Então, assim, o médico, ele não falou não tome ou tome, ele falou, olha,
Eu quero só te alertar que ainda não há estudos, não é mentira, isso é verdade. Mas a matéria estava dizendo que eram divulgadores de fake news. Isso é muito grave. Não é porque alguém não concorda e fala algo diferente que é divulgador de fake news. Uhum. Claro. Eu acho perfeito isso que você está dizendo. Mas a gente está vivendo esse momento em que o contraditório, o que você não quer ouvir, é fake news, é negacionismo, é qualquer coisa que tem que ser eliminado, né? Tem que ser cancelado. É um negócio complicado, a gente está vivendo um momento muito esquisito. E eu que já vivi, eu não pensei que eu ia viver 2 ditaduras na mesma encarnação, né? Mas eu estou começando a achar que eu estou vivendo, porque não é? Já vivi aquela lá do Médici e tal. Agora eu falei, não, agora estou velha, mas também estou livre de ditadura. Não, não estou. Entendeu? Não, e o que é Não acho a interessante, menor graça. o que é interessante é o seguinte, as pessoas falam tanto, né, que tem medo do presidente, que o presidente é autoritário, que o presidente... Mas ele vai dar um vejam, golpe, né? quem está fazendo essa ditadura não é ele. Não é ele, né? São os meios de comunicação, não é? São os formadores de opinião, o Supremo Tribunal Federal. Então, é muito curioso que anunciem para o mundo que ele é um risco de uma ditadura, sendo que a ditadura vem sendo feita pelas plataformas digitais, não por ele. Né? Eu tenho N críticas a ele, mas essa não, entendeu? Dizer que ele é ditador, não. Pelo contrário, ele trabalha muito em prol dessa liberdade, né? Está tudo muito difícil. Me diz uma coisa, as pessoas estão pedindo aqui para eu te perguntar sobre o voto auditável. O que você acha disso? Então, eu acho até, eu venho conversando bastante sobre isso, eu acho o seguinte, a gente tem que ter o voto impresso, tem que ter essa contabilização digital, e não deve esperar alguém questionar. Tem que contar voto a voto. Para a gente ter certeza. Eu não estou dizendo que tem fraude. Eu acho que o erro do presidente é ficar afirmando que tem fraude. Ele não sabe. Mas ele não erra ao dizer que tem dúvida. Como eu tenho, como muita gente que eu conheço tem. E outra, muita gente que hoje está batendo nele por causa dessa bandeira, teve, né? Eu não acho que eu vou ser indelicada aqui. A deputada Joyce, no dia Isso não é mentira, eu acredito que ela vai confirmar se você a convidar para uma entrevista e perguntar para ela. No dia da eleição, a deputada Joyce falou comigo N vezes que ela estava convencida que estava tendo fraude. Então, assim, eu não entendo por que agora pessoas que tinham... E outra, a deputada fez uma matéria que foi para todo mundo viu. Ela fez uma matéria afirmando que tinha fraude, que ela tinha conseguido um perito. Então, assim, eu nunca cheguei tão longe, né? Nunca afirmei que teve fraude. Mas eu não nego que eu prefiro ter mais segurança, entendeu? Eu quero mais segurança. Principalmente para essas votações majoritárias, principalmente para presidente da República, né? Governador, prefeito. Porque aí a gente... Por que não, né? Por que esse empenho tão vigoroso contra o voto auditável? Eu não entendo. Os presidentes de partido se reuniram. Ministros do Supremo são absolutamente, radicalmente contra. Esse empenho me preocupa também, porque eu fico achando que tem alguma coisa aí. Senão não estava tão exacerbada, né, o apoio. Como eu disse, assim, eu respeito que os ministros tenham outra posição, respeito que os líderes partidários... O que eu não compreendo é o seguinte, pessoas que, inclusive, fizeram denúncias, né, chamaram... Agora todo mundo é a favor da urna como é, agora ninguém tem dúvida. Então, é isso que está me incomodando. É uma mudança muito radical de postura de pessoas que, num passado assim, muito recente, afirmaram, né, que havia fraude. Eu nunca falei que tem fraude, nunca. Mas eu sempre falei, eu quero mais segurança. Eu quero mais segurança e continuo querendo.
Né? Eu não quero só que seja auditável, se alguém alegar que tá errado, eu quero que tenha que contar, entendeu? Uhum. Ah, fechou a contabilização digital? Olha, essa aqui é uma prévia. Fulano, a princípio, está eleito, né? Mas nós vamos contar. Vamos conferir. E aí vamos conferir o resultado, por que não, né? A gente Porque confere todas as contas que faz. Leda, sistema é sistema. Eu não confio, não sei se eu vou cometer uma indelicadeza aqui, eu não confio nesses bancos de telefone, nesses apps, eu não confio. Pode pagar minhas contas no banco, pode me chamar de dinossauro. Pois bem, teve um dia que invadiram o meu celular, pegaram, sequestraram o meu WhatsApp, pegaram a minha fotinho, começaram a pedir dinheiro para um monte de gente. Quando eu descobri que isso estava acontecendo, eu liguei no banco, falei, olha, aconteceu isso, pegaram meu telefone, tenho medo que acessem a minha conta. A pergunta que o funcionário do banco fez foi assim, mas a senhora tem o app no telefone? Eu falei, não. Mas se a senhora não tem o app, a senhora não tem por que se preocupar. Ah, então tem chance, entendeu? E quando a gente fala, não confio, o que eles dizem? Não, isso aqui não tem chance. Nunca vão invadir. Aí quando eu ligo para dizer, eu tenho medo que invada a minha conta, mas a senhora tem o app? Eu falei, não, então a senhora está com medo de quê? Se ele me respondeu assim, é porque tem chance, entendeu? Sistema é sistema. Até o Pentágono foi hackeado. Como é que um TSE não pode ser, meu Deus? Pode. Entendeu? Então, ninguém está dizendo que tem fraude. O que a gente quer é mais segurança. Eu quero mais segurança. Se eu fosse deputada federal, não importa em que partido, eu votaria sim pelo voto impresso. E muita gente quer você deputada federal, você sabe disso, desde a outra eleição, né? Eu estava querendo. Você se anima, não? Eu estava querendo concorrer ao Senado, Leda. Olha que bom. Porque é uma eleição. Eu acho que o Senado é uma casa mais sênior, entendeu? E eu me sinto preparada para um desafio maior. A Câmara é muito cheia de gente, sabe? Eu acho que a gente não consegue debater com tanta minúcia. Tem toda essa discussão de você também levar pessoas pelas quais você não tem como se responsabilizar, mas é também responsabilidade sua. Então, eu queria concorrer ao Senado. Mas aí eu tenho dois problemas. Né? O primeiro é de legenda. Né? Se é difícil conseguir legenda para concorrer ao Senado, porque, em regra, essa cadeira é negociada com quem vai concorrer ao governo. Né? Então, isso tem uma dificuldade. E, além dessa dificuldade, muitas pessoas têm me desestimulado de concorrer ao Senado. Mas por quê? Acham que eu não tenho chance, que é uma cadeira só, né? Diferente de deputado, que são várias, é uma cadeira só. Vão ter candidatos muito ricos, com muitos recursos, né? Com partidos assim que estão por trás deles, candidatos que vão se vincular, candidatos ao governo do Estado. Então, muita gente está me desestimulando, né? Por outro lado, eu fico pensando assim, com todo respeito, mas os nomes que estão aí para o Senado, eu não tenho vontade de votar neles. Eu tenho vontade de votar em mim. Eu também. Então, assim, eu acho o seguinte, eu ponho meu nome na disputa, se eu conseguir a legenda, eu ponho meu nome para disputar, e Deus decide por meio do povo, entendeu? Uhum. Se ganhar uma eleição difícil dessa, né, com pouco dinheiro, contra as máquinas, contra tudo, é porque é para ser. Leda, se não ganhar, é Deus me blindando de alguma coisa, entendeu? A gente tem que entregar um pouco a nossa vida, sabe? Eu penso assim. Mas se der para incentivar, eu estou no time que incentiva, tá? Obrigada. Que dá força, que acredita e que acha que você seria uma voz necessária, sabe? Importante, porque a gente precisa de pessoas firmes e, sobretudo, de pessoas que não tenham medo de pensar, entende? Porque a questão é que fica todo mundo numa grande negociação, né? E você vê, prende um deputado.
Como é que prende um deputado por um crime de opinião e os outros deputados não se revoltam? Concordam? E às vezes você tem Eu não acusações consigo entender. graves. Claro que eu não concordo com nada que aquele rapaz falou, o moço chamado Daniel. Nem Sim. conheço, nunca entrevistei, nunca ouvi. Achei violento, achei desnecessário, etc. Não importa o que eu achei. Mas o que importa é que ele tem o direito de falar. Ele não é deputado, ele não tem um monte de imunidade, não sei do quê. Então não vale? De repente não vale? E às vezes você tem acusações muito graves contra outros deputados e que você não consegue nada, você não consegue nem instaurar um inquérito. Não é estranho? Então, assim, a fala... Olha, há muitos anos eu montei um curso numa turma minha de 4º ano sobre liberdade de manifestação. E eu avisei meus alunos, vai chegar um momento de que falar vai ser pior do que fazer. Eu já estava percebendo sinais ali, tem muitos anos, mais de 10 anos. E os meus alunos achavam que eu estava exagerando. Eu falei, não, porque eu sempre fui muito estudiosa, sabe, Leda? E esses movimentos, eles não aparecem de repente. Eles começam nos textos, entendeu? Eles são construídos, né? Eles são, entendeu? E aí, quando ele explode, as pessoas são surpreendidas, mas aquilo já vem sendo gestado, entendeu? Uhum. Então, eu venho alertando, tenho isso escrito para mostrar que eu não estou mentindo, isso está escrito em tese minha, né? Que as pessoas vão ser perseguidas mais pelo que elas falam do que pelo que elas fazem, mais pelo que elas não fazem. Eu tenho uma tese sobre omissão. As pessoas sendo punidas e presas por se omitirem, e aquelas que efetivamente praticaram mal, liberadas, né? Mas isso aí é tema para mais de hora de conversa. Mas é bom a gente pensar nisso, porque, olha só, a gente vive um momento muito doido. Lembra quando o fundo partidário foi de 2 milhões, o fundo eleitoral, sei lá como é que chama, e a gente ficou horrorizado? Por que eles não dão esse dinheiro para ajudar no combate ao Covid? Uma das únicas assembleias que eu sei que doou uma parte do salário foi a Assembleia de São Paulo, da qual você faz parte, e o resto ninguém se manifestou. O Rodrigo Maia, então, presidente da Câmara, passou batido nesse tema de dividir, de diminuir o salário e tal. E aí o fundo eleitoral já era um absurdo, e era 2 milhões. Uhum. E agora ele é 5,7, como assim? Entendeu? Então, e aí eles alegam, e é muito importante que seja dito, porque quando eu critiquei, vários blogs de esquerda falaram, olha aí, Janaína criticando uma obra da direita, como se a esquerda fosse contra. Mentira. Pode pegar a fala de toda a petezada, eles são favoráveis ao fundo eleitoral. Até porque eles são os maiores beneficiados, eles ganham 600 milhões, sei lá quanto. São favoráveis ao aumento. Então, não é verdade que é só a direita. Isso realmente tem a ver com algo que eu venho denunciando há muito tempo, que é o cartel dos partidos. Tá? O cartel dos partidos. Os caciques dos partidos se reúnem, decidem a nossa vida. Sejamos nós pessoas que estão na política ou não. Decidem quem vai ser candidato, quanto que fulano vai receber, quanto que Beltrano vai receber. E o argumento que a esquerda utiliza de que esse fundo garante a democratização da política, é o preço da democracia, não é real. Porque é o dono do partido que vai decidir para quem vai dar o dinheiro. Então, não é assim, olha, nós teremos, por exemplo, tantos candidatos a deputado, tantos a vereador, se for municipal. Então, a gente tem tanto de fundo, vamos dividir igual para cada um aqui. Ou vamos colocar critérios claros. Isso não existe. Eles dão dinheiro para quem eles querem, né? Sem dar satisfação para ninguém. O dinheiro é público, entendeu? Ninguém sabe no que é que foi utilizado, por que deu para aquele candidato e não para aquele. Em regra, tem briga entre candidatos na época de eleição, porque ficam sabendo, né, pelo sistema, que fulano recebeu tanto. E quando eu me candidatei, eles me ofereceram o fundo partidário, o tal do fundo eleitoral, eu agradeci e recusei. Fiz a minha campanha com recursos próprios, tá? Não peguei nem doação particular, nem um fundo eleitoral. Mas houve pessoas que aceitaram.
quando as outras candidatas ou outros candidatos souberam, o mundo veio abaixo. E eu acompanhei um pouquinho dessa eleição municipal agora, e o problema foi o mesmo. Então, é mentira que isso democratiza, entendeu? Uhum. Tem regra. É o cartel de partidos que só vai ser quebrado se nós autorizarmos as candidaturas avulsas, né? É. Eu tenho tido muito problema, muita dificuldade por insistir nessa pauta. Muito delicadamente, as pessoas me mandam recados, né, de que isso é uma pauta indigesta, mas eu tenho que ser fiel com a população. É nisso que eu acredito. Eu acredito que se as pessoas puderem se candidatar, independentemente de partidos, os partidos vão pensar duas vezes antes de apoiar essa safadeza, de mais do que dobrar o fundo, entendeu? Uhum. Né? Antes de fazer negociata na nossa cara, entendeu? Então, assim, vai elevar o nível, é a concorrência do bem. Porque hoje, veja bem, Ledas, vamos supor que eu decida concorrer ao Senado, correndo todos os riscos de não ser eleita, como as pessoas estão me alertando que eu não serei, tá? Estou sendo muito honesta aqui. Mas eu quero correr esse risco. Se os caciques se sentarem e disserem que não vão me dar a legenda, eu não concorro. É simples assim. O que é um absurdo. Entendeu? Não é? Agora, É um absurdo. Então, não tem nada de democrático, porque se uma pessoa decide para quem vai o dinheiro e uma pessoa e um grupo pequeno de pessoas decide quem deve, quem não deve se candidatar, quem pode, quem não pode, não é? Porque tudo isso deve ter acordos, né? O fulano, vamos apoiar o fulano porque ele vai levar mais 3 deputados ou mais 3, não é? É claro que é isso. Sim, então assim... A gente não pode ser ingênuo, né, também. E tem uma reforma política em andamento da deputada Renata Abreu, que trata da candidatura avulsa. Só que ela coloca tanta exigência que inviabiliza. A pessoa que vai se candidatar de maneira avulsa, ela tem que conseguir tantas assinaturas de apoio que é como se ela estivesse abrindo um partido. E todo mundo viu o que o presidente enfrentou aí na tentativa de criar o Aliança, né? E não conseguiu, né? Não conseguiu. Não conseguiu. Mas olha, Leda, desculpa, mas quem disse para ele que conseguiria, não sei que base teve, porque eu não sou da área eleitoral e se eu tivesse que responder numa prova, acho que até o primeiranista da Faculdade de Direito sabe que não se monta partido rapidamente assim. Então, assim, aquilo ali também foi bem estranho. Você viu ontem, que o Bolsonaro e o Lula dizem que não vai haver, não tem que haver uma terceira via, porque não vai dar certo, a eleição será necessariamente polarizada. Hoje o Mandetta reclama, o Dória reclama. O Dória ainda tem a questão dele com o Aécio, né? E o Aécio não quer, o PSDB com cabeça de chapa. Quer dizer, na verdade, o presidente diz que não quer o Bruno, mas o Bruno é amigo do Aécio, a gente sabe que aí tem uma opinião do Aécio e tal. No meio dessa confusão toda, como é que você vê a eleição para o ano que vem? Quer dizer, o ano que vem. Já estamos no ano que vem, né? Já estamos na campanha eleitoral. O que eu estou sentindo, Leda? Que muito brasileiro, tá, não quer votar no Lula de jeito nenhum e também não quer votar no Bolsonaro. Tá? Inclusive, muitos eleitores do presidente em 2018 não querem votar no presidente em 2022. E o presidente parece que não acredita nisso, entendeu? Então, eu sinto que ele insiste em alguns comportamentos desconsiderando esse sentimento legítimo de seus próprios eleitores, né? Ele insiste. Então, eu entendo que existe, sim, espaço para a terceira via, tá? Mas eu não vejo nesses nomes que estão aí essa terceira via. Hoje, o governador João Dória teria muita dificuldade de se reeleger governador. Então, eu não vejo que ele seja a terceira via, né? O ministro Mandetta teve aquela popularidade, ganhou uma respeitabilidade, mas ele não faz uma meia-culpa. Em nenhum momento ele diz, olha, eu falei que era para ficar em casa. Naquele primeiro momento, ele insiste que ele acertou o tempo inteiro, né? E que tudo que foi feito depois dele foi errado. E não é verdade.
Então, assim, mesmo quem quer uma terceira via, enxerga isso. Né? Os nomes da esquerda nem se falam. Né? Ninguém quer votar, assim, ninguém que não é de esquerda quer votar na esquerda. Então, eu vejo potencial, né? Muita gente discorda, mas eu vejo potencial no Sérgio Moro como essa terceira via. Ele hoje procurou, acho que o Podemos, não foi? Eu vi que parece que teria uma reunião, que o Podemos finalizou para ele sair ao Senado. Não sei exatamente qual foi o contexto dessa conversa. Eu acho que ele tem condições de sair à presidência, sim. As resistências vão sendo quebradas, porque muita gente não quer votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. E goste-se dele ou não, o Moro prestou um serviço ao país. Né? Ele prestou um serviço muito importante ao país. Aquela operação, né, não existiria sem ele. Isso aí é fato. Então, ele prestou um serviço muito importante, existe algo a mostrar, tem a ver com os valores pelos quais nós lutamos em 2016, entendeu? Com impeachment, com Lava Jato, com tudo aquilo. Então, eu vejo esse potencial, vejo espaço, sim. O Bruno Araújo, justiça seja feita, ele foi... Porque, assim, o pessoal acha que o PSDB apoiou o impeachment. Vocês não têm ideia do inferno que foi. Eles só entraram depois. Mesmo assim, olha, dificultaram muito, entendeu? O Bruno Araújo, dentro do PSDB, foi praticamente o único que apoiou de verdade do começo ao fim. Então, eu vejo que ele tem um olhar, assim, eu não o conheço em profundidade, não somos, assim, amigos, entendeu? Mas eu sou uma pessoa que reconhece o que os outros fazem. E quando FHC, Serra, meu Deus do céu, esse povo todo estava contra o impeachment, escrevendo em jornal, dando entrevista, o próprio professor Miguel Reale Júnior. Só veio bem depois. O Bruno Araújo estava me dando força, entendeu? Quando eu fui despachar o pedido com a filha do doutor Hélio Bicudo, tentando falar com o Cunha, foi o Bruno Araújo que eu encontrei. Ele falou, mas o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, eu vim pedir o impeachment. Ele falou, você e quem? Eu falei, doutor Hélio Bicudo. Ele falou, Barbosa Lima sobrinho, né? Rememorando o caso anterior. Então, eu vejo nele, assim, um olhar diferenciado. Me parece uma pessoa que se preocupa com o país. Então, eu realmente acredito quando ele diz, olha, é hora da gente despersonificar e buscar alguém que tenha consistência, independentemente de partido. Eu acredito, entendeu? Porque ele enfrentou o PSDB para apoiar o impeachment. O PSDB não queria, gente. Quando eu digo isso, falam que eu estou mentindo. Não, PSDB e PT sempre foram assim. Colegas. Batem na Assembleia, eles dividem a Assembleia, eles convivem super bem. Né? As pessoas não têm ideia. Dentro do PSDB, Bruno Araújo foi um dos únicos que apoiou de verdade. Então, quando ele diz, vamos parar de personalizar, eu acho que ele tem razão, acho que ele fala com sinceridade. O governador João Dória está aficionado, né? Tanto é que ele precisa... Ele foi dar uma entrevista com Covid, até teve uma pessoa que o criticou, falou que era um negacionismo gourmet. Mas por que ele foi dar aquela entrevista? Porque está mais forte do que ele. Ele precisa dessa exposição, entendeu? Ele está aficionado, isso é muito ruim. Quando uma liderança fica absolutamente entorpecida pelo poder, pela busca do poder, isso é muito ruim. Então, eu não vejo nele a terceira via, não vejo no Mandetta, não vejo em Ciro Gomes, vejo em Sérgio Moro. Se ele vai ter energia para enfrentar, porque eu digo logo, o ser humano que vai enfrentar ao mesmo tempo petistas e bolsonaristas precisa ter um corpo fechado, Leda. Precisa mesmo. Porque ele detém o ódio dos dois lados, né? Sim, os petistas odeiam ele e os bolsonaristas odeiam ele. Isso, e todas as pessoas que em algum momento foram alcançadas pelo trabalho dele como magistrado,
também odeiam, entendeu? Que inferno. Então, assim, ele é uma figura controversa. Por outro lado, em termos assim dos princípios, dos valores, né, que movimentaram aquelas manifestações, ele corporifica isso mais do que qualquer outro, entendeu? Então, teria que ver com quem ele iria se, vamos dizer assim, se alinhar, né? O que ele pensa dos outros assuntos. Porque a luta contra a corrupção é importantíssima, mas um presidente não pode ser monotemático. Né? E tem que saber se comunicar. E aí eu duvido um pouco que ele saiba se comunicar. Falar nisso, eu vou falar uma coisa agora que não tem nada a ver com a entrevista e que eu sou péssima nessa comunicação. Eu vou pedir o seu like. Eu sempre esqueço, e é importantíssimo para quem está fazendo conteúdo na internet, no YouTube, pedir o seu like. Se você está gostando, você dê o seu like, compartilha, faz um comentário aqui embaixo. E eu esqueço de falar isso toda vez. Mas agora, voltando para a entrevista, eu tenho uma dificuldade grande de achar que o Sérgio Moro tem uma capacidade de se comunicar. Ele não é um homem que fala bem, né? Ele fala meio para dentro, ele... Não sei se ele chega aos rincões do Brasil, entendeu? Não, essa preocupação ela é real, entendeu? É válida, sobretudo quando vai enfrentar uma criatura como Lula. Uhum. Né? Eu não falo de Bolsonaro, porque e Bolsonaro... como o Bolsonaro também, porque o Bolsonaro tem o dom da palavra. Ele sai falando loucuras, o povo se identifica, né? O Bolsonaro é um homem do povo. Bolsonaro é muito mais povo do que o Lula. Né? O Lula é mais elite. Né? O Bolsonaro é povo. É aquela pessoa... Todo mundo tem um tio em casa que faz lembrar o Bolsonaro. Entendeu? Agora, por exemplo, eu tenho medo, Leda, do Bolsonaro enfrentar o Lula num debate. Entendeu? O Lula é muito hábil na fala. Ele, sim, é um grande comunicador. Entendeu? É então, verdade. Assim, a gente tem... Ele é um grande comunicador. E o Bolsonaro é um pavio curtíssimo, né? Eu estava na 4ª série do primário, entendeu? Meu pai me deu uma lição. Ele falou assim, nunca subestime o adversário. Então, eu sempre parto do pressuposto de que meu adversário é melhor do que eu. Né? Então, não adianta eu dizer, eu nunca vou votar no Lula, isso aí é fato. Né? Mas, assim, eu tenho que reconhecer as competências do cidadão até para poder enfrentar. E ele é competente, gente, na fala, no palanque, entendeu? Ele está no pingo d'água. E Bolsonaro foi eleito sem enfrentar um debate. Isso é um fato. Né? Então, assim, a gente está num momento... O Lula está escolado em debate. Sim, a gente está num momento delicado, muito delicado, né? Correndo um sério risco da esquerda voltar. E eu tenho dúvidas sinceras se o presidente hoje é o melhor adversário para o Lula. Sinceras. Porque como ele também tem uma rejeição muito grande, né? Eu não sei como é que isso aí vai ficar. Agora, eu não tenho falado e repito, se ficar Lula e Bolsonaro, eu voto em Bolsonaro, entendeu? Não tenho essa dúvida. Eu só fico preocupada, né, com alguém que está criando tanto. Outro dia, uma menininha de 5 anos falou para mim, tia, você vota em Bolsonaro ou no Lula? Aí eu falei, não, a tia nunca vota no Lula. Se ficar Lula e Bolsonaro, mas Bolsonaro é uma pessoa ruim, uma criança de 5 anos. Entendeu? Um pouquinho mais campanha também, eu não sei como é que o Bolsonaro tem estômago para aguentar a pancadaria que ele leva todo dia. Não, ele é muito agredido mesmo. Não, de noite isso, as pessoas dizendo que ele é genocida. Ninguém acusa o Boris Johnson, nenhum o Trump ou o Biden de genocida. Acusa o Bolsonaro essa questão de genocida não tem fundamento nenhum, entendeu? Então, ele traz um olhar diferenciado dessa maioria, um olhar legítimo, ele tem todo o direito de levantar as pautas que ele levanta, mas, Leda, tem um momento que a pessoa precisa ouvir, entendeu? O que se está... Não adianta o presidente, porque, assim, eu gosto de ouvir o povo, entendeu? Então, por exemplo, as cidades pequenas do interior de São Paulo ainda são Bolsonaro. Mas, por exemplo, cidades maiores já não são, entendeu? E não adianta dizer que as pesquisas mentem, que a urna vai ser fraudada, porque mesmo a gente que entre Lula e Bolsonaro defende Bolsonaro, a gente sente isso na rua, Leda,
entendeu? Eu não fico só ali fechada. Isso é real, né? Para você é real, isso se materializou, né? Então ele precisa entender que algo não está legal, entendeu? Algo não está legal. Mas parece que ele tem uma certa dificuldade de ouvir, né? E no lugar dele se alicerçar com pessoas assim mais ponderadas, mas que defendem as mesmas pautas que o elegeram, ele está se afundando com esse centrão, que é um pessoal que, na hora que não tiver mais o que tirar dele, vai abandonar. Ele não tem a ilusão de que esse povo que ele está pondo em ministério, que vai salvá-lo, não vai, entendeu? A hora que não tiver mais o que tirar, vai abandonar. Porque é um pessoal que não afunda junto. Vai levar um tempo muito grande para a gente mudar isso, né? Para a gente eleger pessoas comprometidas com o futuro do Brasil, com o país, com a nação, não é? As pessoas ainda são... a Câmara ainda é muito feita de gente preocupada consigo mesma, né? Com o próprio umbigo. Vou ter que tomar água, Leda. Tome água, tome água. Vou tomar também. Vou tomar água, vou aproveitar que a Janaína foi até ali para tomar água. Dê seu like, me prestigie aqui, porque quanto mais like você me der, mais entrevistas eu vou fazer e mais correntes diferentes ideológicas você vai ter oportunidade de ouvir. É para ter mais informação que eu estou pedindo seu like. Estou pedindo mesmo, porque é muito importante para a relevância do canal, é muito importante para o fortalecimento do canal e é muito importante para ter mais entrevista, mais informação, mais discussão, porque eu não quero formar a sua opinião. O jornalismo que eu faço é esse, é de te dar informação para você formar a sua opinião. Esse é o jornalismo que eu acredito. Melhorou? Melhorou. É impressionante como a água faz falta, né? A gente sente falta mesmo dela. Você vê no Ciro uma possibilidade, não? Eu acho que não, né? Assim, eu não votaria nele com todo respeito. Mas eu não vejo, porque ele está mais assim, por mais que ele tente agora criar uma outra cara, ele está mais vinculado a uma linha de esquerda, entendeu? E assim, essa esquerda vai para Lula. Não tem jeito. O Lula é uma figura muito forte na esquerda. Né? Acho que o lulismo ele vem antes do petismo. Agora, é uma coisa chocante, porque hoje eu vi uma entrevista do Zé Dirceu, não sei se ela é recente, se ela é reeditada, porque com a internet você não sabe, a pessoa aparece ali falando, você não vai saber quando é que ele diz. Mas ele diz, em algum momento, que se o PT for eleito, eles vão fortalecer Cuba, né? Mas, gente, eu não tenho dúvida. Faz sentido, né? Faz sentido. Gente, é coerente isso. Eles Mas aí o povo brasileiro também tem que pensar nessas coisas, né? Eu não sei como é que eles vão pensar isso. Entendeu? Cuba está tentando se abrir um pouquinho, as pessoas indo para as ruas. Todo o pessoal da esquerda apoiando o regime lá, entendeu? Dizendo que a culpa era dos Estados Unidos, o próprio Lula. Então, assim, ninguém está comprando embrulhado, gente. Entendeu? Tá tudo muito claro, né? Eu escancarei isso aí naquele programa que eu fui com o doutor Hélio Bicudo no Roda Viva, depois, durante todo o processo de impeachment, entendeu? Com os dinheiros que foram mandados para as ditaduras de esquerda. Então, assim, eles não estão enganando ninguém. Isso é fato. Isso é fato. Tem que pensar o que as pessoas vão querer, né? O que elas vão aguentar ou vão apoiar. Eu ainda tenho esperança de que o presidente, os seus apoiadores, entendam que o país precisa, que eles moderem um pouco, entendeu? Que eles não arrumem tanto conflito, que eles não sejam tão duros nas críticas. As pessoas não gostam. Por mais que eu defenda a liberdade de manifestação, a verdade é que as pessoas não gostam desse sistema, desse jeito truculento, eles não gostam. Então, assim, a gente tem que... Leda, ninguém nasce pronto. Né? Você não busca se melhorar todo dia, Claro, a gente não todo tem... dia. Por que esse pessoal acha que eles não precisam mudar nada? Entendeu? Né? E aqueles deputados aplaudindo o presidente, aquela coisa horrorosa. Essa dinâmica é parecida com a do PT.
entendeu? A diferença é que o pessoal do PT está há muitos anos trabalhando, se infiltrando nas universidades, na imprensa, e esse pessoal da direita acabou de chegar, chegou com essa garra, entendeu? Com essa coisa, e não consegue raciocinar. Mas não Né? tem a mesma habilidade, né, eu diria. Sim, mas o problema é que está prejudicando... Não tem a mesma habilidade para se infiltrar, prejudicar o meu trabalho, prejudicar o trabalho de Sérgio Moro, entendeu? Porque esse povo se elegeu graças ao nosso trabalho, graças ao impeachment e graças à Lava Jato. Aí chegam lá e não param de fazer atrapalhada, entendeu? Leda, é desesperador, entendeu? Porque, assim, eu tô vendo a esquerda podendo voltar e essas pessoas não conseguem perceber que elas precisam melhorar um pouco. É arrogância, né? Ou sei lá, o poder cega, eu não sei o que é que acontece, mas acontece essa coisa do poder tem que ser muito estudada, porque ela fascina, enlouquece, enebria, né? Inebriante. Mas, por exemplo, a Carla Zambelli, eu gosto muito dela, né? Votei nela, fizemos a campanha juntas, mas sempre que eu posso, eu falo para ela que eu acho que ela prejudica o presidente com essa defesa cega, entendeu? Mas, por exemplo, ela se ilude, porque como ela tem muitos seguidores, como nas redes as pessoas apoiam, né, que ela faça essa defesa do presidente, ela acha que isso é a realidade, entendeu? Eu não vejo a rede social como a vida real, sabe? Então, assim, esse pessoal se ilude. Ou eu, sei lá, estou errada, muito errada, né? Acho que sou eu que tenho o pé no chão e eu é que estou errada, ou eles estão completamente iludidos pelas redes sociais. Não, mas meus seguidores só crescem. Né? Outro dia eu fiz uma reunião também com o deputado Arthur Duval. E aí são dois espectros, né? Isso. A Carla defendendo tudo que o presidente faz e o Arthur criticando tudo. Só que eles são muito parecidos na mentalidade. Então o Arthur falava, não, Janaína, quando eu posto coisa contra o presidente, você precisa ver como eu movimento a minha rede, como eu tenho aplauso, como eu tenho like, da mesma maneira que a Carla Zambelli raciocina. Então, assim, eu não sei se é porque eu sou mais velha do que eles, entendeu? Mas eu olho para eles e eu acho graça, entendeu? A vida não é a rede social. Você tem que sair dessa bolha e ouvir as pessoas, né? Ir lá na padaria, ouvir, conversar, perguntar. Né? A eleição, ela tem muito de sentimento também, entendeu? Posso estar falando aqui, tomar, sei lá, uma cacetada na eleição do ano que vem, né? Sei lá, sair zerada das urnas, mas mesmo se der tudo errado, eu acho que falta um pouco de noção de vida real para essa molecada, entendeu? Eles se iludem, né? Por exemplo, quando eu criticava no começo do governo esses exageros do Carlos Bolsonaro, né? Os bolsonaristas riam na minha cara. Quem é você para falar que o Carlos está errado? Se não fosse o Carlos, o presidente não teria sido eleito. Por quê? Porque o Carlos movimenta as redes. Então, assim, não sei, é uma crença nas redes sociais que eu acho que prejudica um pouco a vida na realidade, o trabalho na realidade. Talvez ficar olhando só para um lado, só para as redes sociais, não seja a melhor opção, né? Entendeu? Porque eu peguei dois exemplos. Somar os dois lados, a vida real e a vida virtual, né? Sim, eu peguei um exemplo. Dessas duas coisas. De uma ativista pró-Bolsonaro, que é a Carla Zambelli, e um ativista contra o Bolsonaro, que hoje Mamãe Falei né? MBL. Isso. Então, assim, os dois com a mesma cabeça. Né, os likes que ganham, o engajamento. Nossa, o engajamento, até o dicionário deles. E eu não sei, eu gosto de ouvir o povo, entendeu? Eu gosto de ouvir as pessoas lá na fila do supermercado, né? A hora que eu pego um Uber, um táxi, entendeu? Eu tenho essa mania, eu pergunto, né? O que a senhora está achando? Sempre fiz assim. E eu percebo que as pessoas não estão felizes. Não estão felizes, assim, não tem aquela garra, não, que eu quero eleger, tá faltando um tchan, entendeu?
Eu não acho que essa terceira via vai dar esse tchan. Eu Vamos acho que ver. a polarização está aí e tá posta, né? Não, pode ser, entendeu? E se for isso aí mesmo, né, eu vou ter que votar no Bolsonaro. Mas eu mesma não voto assim com aquela alegria, sabe, Leda? Eu tenho que confessar, né? Não que eu tivesse altas expectativas, mas eu acho que prejudicaram demais o nosso trabalho, entendeu? Mostraram para os jovens, para as crianças, uma direita grotesca, uma direita que não tem nada a ver com a direita que a gente queria, sabe? A direita, ela tem a ver com liberdade, de respeitar o outro, não agredir, entendeu? A direita é muito mais sofisticada, muito mais fundamentada. Então, assim, eu também não voto feliz, né? Mas voto nele, não tem como votar no PT. É muito louco, né? Isso de, durante anos de muitas eleições, a gente votou assim, né? Votar contra, para alguém não ganhar, votar para o menos pior. São coisas que a gente queria, eu queria eliminar da minha vida. E Eu a queria gente corre votar o sempre com risco. entusiasmo, com alegria, E São Paulo está com parecido, né? esperança. O governo de São Paulo está parecido, né? Não tenho gosto de votar em nenhum dos candidatos, Deus me perdoe. A gente fala assim, parece que quer ofender as pessoas, mas não tenho, entendeu? Então vou esperar para ver como é que vai ser a campanha, o que Como é esse que vai povo vai ser? falar. Eu sei que na esquerda eu não voto PT e não voto PSOL, isso é fato, né? Mas vou ter que esperar para ver Quem é que vem, né? quem é que vem. E como vem, né? E o que propõe. O problema é esse, é que a proposta não é muito clara, né? É só uma xingação sem fim. Eu queria propostas, ideias. Né? A gente está precisando muito dessas ideias. Precisa ter para propor, né? Também tem isso. Falta a base, né? Falta a massa do bolo, né? Ai, que maldade! Ai, que Olha, que horror. maldade! E você tem convivido como com o Dória? Você é a favor, contra, vota pela sua cabeça, pela Eu sua voto de acordo independência? com o projeto, eu voto de acordo com o projeto. Se o projeto é bom, voto sim, se é ruim, voto não. Sempre trabalho para melhorar os projetos, né? Eu procuro usar todos os instrumentos do regimento para melhorar os projetos, participo de todas as reuniões, principalmente agora que eu assumi a liderança do PSL. Mas, assim, eu, no começo, eu até me encantei com aquele jeito dele ter um dinamismo na condução do governo, mas com o tempo eu fui me decepcionando, eu fui vendo assim que é muito marketing, entendeu? É muito o que se quer ouvir, é muito o que é interessante falar naquele momento, né? Houve situações em que ele falou uma coisa em reuniões com deputados, que eram reuniões institucionais, depois para a imprensa falou outra, né? Então, assim, isso foi me tirando completamente a confiança, entendeu? Então, eu separo as coisas, né? Ele tem bons secretários, tem secretários competentes, eu olho os projetos e eu jamais votaria contra um projeto que eu considero interessante porque eu perdi a confiança no governador. Eu confesso que eu investigo mais ainda, entendeu? Mas esse sentimento é real, né? E ele foi acontecendo, não foi partidário, não foi assim planejado com nenhum interesse, entendeu? Foi observando, né? É triste. É triste. Tudo a gente queria que fosse bem melhor, né? Tinha tudo para ser melhor, né? Tudo Eu tenho podia ser achado que melhor. esse prefeito está dando bons sinais. Pois Por é, e o incrível que prefeito? Ainda pareça, não conhecia o prefeito. eu não Qual a conheço o prefeito, sua expectativa? Você conhece ele pessoalmente? não, mas eu tenho me reunido com alguns secretários dele, ele parece mais alinhado com as minhas ideias, entendeu? Essas coisas assim, vou usar um termo aqui pouco, mas essas charopadas que a esquerda fica enfiando em tudo quanto é canto, entendeu? Ele parece que não é muito aberto a isso não, entendeu? Uhum.
Aparentemente vai indo bem, eu tenho observado, eu gosto muito de observar, né? Tem sinalizado que vai vetar coisas que precisam ser vetadas, que vai Falar em sancionar. vetar, você acha que o Bolsonaro vai vetar o fundão? Eu aconselho a vetar, entendeu? Ele vai arrumar briga com a turma lá do Congresso? Vai. Mas ele vai se conciliar ou se reconciliar com a sua base. E uma base forte, né, uma base de povo junto, é mais importante, entendeu? Se ele der esse sinal, eu acho que vai resgatar muito, né? Principalmente se ele realmente fizer essa reforma ministerial que vai incomodar a base. Quando eu digo a base, são os eleitores, entendeu? Não é o povo que está ali no Congresso, é o povo que vota, que votou nele, que está pensando se vai votar de novo, entendeu? Né? Porque você tem que comprar briga com parente, você tem que comprar briga com vizinho, entendeu? Né? Você é xingado. Briga-se muito, né? Então, assim, Briga-se não é muito. simples. Né? Votar em determinadas figuras não é algo simples. Então, assim, ele precisa, neste momento, tratar com mais amor os seus eleitores. Como é que ele faz isso? Sendo fiel ao que o elegeu. Vamos aguardar para ver, né? E a Tomara CPI? que... A CPI acaba em pizza ou dá em alguma coisa? A CPI da pandemia? Essa CPI já começou errada, né? Já começou querendo criar a tese de que o homem planejou contaminar todo mundo. Ela já começou com uma ficção. Tem um outro problema. Muitos membros ali já estão fazendo palanque para o ano que vem. Alguns são presidenciáveis. Né? Já é presidenciável a senadora Tebet, que é uma mulher que eu respeito, mas é complicado você ser presidenciável e tá ali buscando algo para falar mal do presidente, entendeu? O presidente do Senado, que instalou essa CPI, agora acabou de prorrogar, meu ver, indevidamente, é presidenciável, né? Porque o É surpreendente, porque ele chegou agora, né? Ele é o mineiro, era para ele ser um pouquinho mais cauteloso, né? eu Mas não ele não vejo é como... mineiro, ele criou-se em Minas. Eu não vejo como terceira via. Não vejo. Mas Kassab acabou de lançar como presidenciável e ele está com essa coisa da CPI. Então tá ruim, né? Essa questão da denúncia lá do Luiz Miranda, do deputado, ela tá estranha. Veja, eu dei crédito, eu assisti toda a sessão, entendeu? Eu entendo que ele não deve ser investigado neste momento, porque vai parecer que é constrangimento. Mas ele fica com isso, tem áudio, não tem áudio, tem vídeo, não tem vídeo, né? Virou uma palhaçada, entendeu? Aquela história de que o irmão apagou as mensagens do celular. Então, assim, não dá para uma CPI que tem como único ponto, vamos dizer assim, com alguma seriedade, estar alicerçada numa maluquice, porque ele vem, entendeu? Aquele roda-viva dele foi grotesco. Não, eu não sei se tem, mas tem. Eu não disse que tem. Não sei se meu irmão tem. O que é aquilo? Entende? Então, assim, para mim, já foi uma CPI que começou errada. Prova de que eles não têm nada, pelo menos por enquanto não tem, é que agora eles começaram a buscar quem disparou fake news sobre a pandemia. Pô, meu, né? Não dá, entendeu? Então, assim, eu não vejo essa CPI como sendo algo assim que vai surtir. Mas não é porque vai acabar em pizza, é porque não tinha o que achar. Na minha leitura, não tinha. Né? Aquele vídeo do Pazuello. Não tinha nem a pizza. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala acaba em pizza, tem um crime e os caras não acham o crime porque não querem. Não fazem. Ali, eles tentaram confeccionar um crime, sabe? Toda semana inventaram uma moda, não, porque agora tem uma testemunha, porque agora tem... Eu acho que eles não têm nada. Mas vamos aguardar. Né? Fazer o quê? Vamos aguardar. Temos que aguardar, esse é o caminho. Janaína, adoro conversar com você. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. E espero conversar mais vezes, tá? Eu não falei, mas você está muito bonita com esse penteado, está muito chique. Ah, é? Oba! Olha que... Eu adorei. Eu mesmo que faço, hein? Eu adorei. Mas picham muito, sabia? As minhas amigas ficam horrorizadas de eu ter deixado o cabelo ficar branco. Mas não, mas está bonita.
Não, está muito bonita. Não é todo mundo que fica, você está linda. Pode ficar que metida. bom, obrigada. Oba! Está bonita Muito mesmo. obrigada. Obrigada. Valeu, minha querida. Fica com Deus. Obrigada, um beijão para você. Tá? Até Bom mais. trabalho aí. Tchau, Tchau, obrigada. querida. Tchau. Tchau. Obrigada a vocês todos por nos assistirem. A gente fica muito feliz que vocês participem. Não esquece do like, não esquece de curtir, não esquece de comentar aqui embaixo, não esquece de compartilhar, isso é muito importante para quem produz conteúdo, e isso faz com que a gente faça mais entrevistas e vocês fiquem mais informados com diferentes ideias, diferentes correntes, diferentes opiniões. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!